Olá pessoal, estamos de volta hoje para fazer mais uma resenha. E hoje eu escolhi como tema os festivais de música popular lá dos idos dos anos 60. E, bom, vamos conversar um pouco sobre isso. Mas antes disso eu queria contar para vocês, para aqueles que não prestaram atenção nesse fato, é que nessa semana nós passamos dos limites dos 100 vídeos gravados, não? E publicados, devidamente publicados. Esse já será o vídeo 103 e, bom, estamos num caminho que já está começando a ficar bastante longo. E queria, antes de mais nada, agradecer a vocês profundamente, né, por ter nos acompanhado até aqui, por ter nos apoiado. Bom, é uma comemoração, sem dúvida nenhuma. Quando começamos esse projeto, não imaginávamos que chegaríamos tão longe. Mas a gente continua, está aqui nessa briga danada. E, bom, espero que estejam bem e gostaria de agradecer, então, o apoio a todos aqueles que curtiram, que estão seguindo a página, que dão aí os seus comentários também. Muito bom, muito legal. E fico muito feliz de a gente ter chegado até aqui. Bom, para entrar no nosso tema de forma mais direta, acho que uma das questões importantes dessa escolha é a minha geração, não é? Quer dizer, no final das contas, uma parcela considerável de nós todos, daqueles que nasceram lá pelos inícios, final dos anos 40, início dos anos 50, de alguma maneira ou curtiram aí no Brasil a Jovem Guarda e tal, com seus Roberto Carlos, seu Erasmo Carlos e mais, aquele monte de gente, bem interessante também. Acho que valerá um vídeo específico sobre isso, comentando essas músicas, esse tipo de abordagem, né? Essa coisa de descer a Rua Augusta a 120 por hora e só anda com sapato sem meia, botinha sem meia, essas coisas todas que envolvem um determinado imaginário, um certo tipo de anti-herói, de gente que, filho de pais ricos e que não querem trabalhar, essas coisas todas. E do outro lado, então, figuras como Caetano Veloso, ou então o próprio Geraldo Vandré, o Edu Lobo, o Chico Buarque de Holanda e outros tantos, e cantores como a Nara Leão, como a Elis Regina, não é? E, tanta gente, não? E assim, essas duas leituras, não necessariamente a gente poderia colocar como absolutamente contrapostas, né? Porque, na verdade, elas expressavam, de alguma maneira, um certo tipo de intervenção do próprio sistema midiático da época, né? O papel da TV Record nesse momento, um papel extremamente importante na formação cultural brasileira. E a gente já andou falando aqui do papel dos filmes, agora vamos falar, já falamos um pouco sobre a música popular também, desde o hino nacional, essas coisas todas. Vamos falar um pouquinho sobre algumas dessas músicas que foram elaboradas durante os anos 60 e que de alguma maneira nos formou, não? Quer dizer, criava uma determinada postura, seja uma postura de profundo desprezo por aquela pequena burguesia um pouco afetada, né? Então nós, pelo menos as pessoas com quem eu convivia, de maneira bastante genérica, tínhamos lá o nosso nariz bastante torto para quem gostava da Jovem Guarda. E o pessoal da Jovem Guarda achava que nós não passávamos de um bando de gente coquete, ou gente metida besta e tal, e que não sabia nem o que fazer do mundo, mas que de alguma maneira éramos todos comunistas e, essas coisas de sempre. Sempre que a gente não gosta de alguém, a gente vai chamá-lo de comunista, o que, fico sempre a me perguntar se não seria um elogio, principalmente considerando determinadas pessoas que não gostam da gente. Mas, de qualquer maneira, sem esse tipo de reflexão, vamos diretamente à própria produção, né, dos festivais.
E quem surge nesses festivais? Que tipo de poesia surge? Quem é, de alguma maneira, o papel de uma música como Travessia, por exemplo, né, com Milton Nascimento, ou então A Roda Viva, de Chico Buarque, ou, bom, tantas outras. Então vamos por partes, ok? Acho que uma questão fundamental e uma das figuras mais interessantes, né, que me chama sempre a atenção, eu já vi aquele vídeo que está na internet com o segundo Festival de Música Popular da Record, sei lá quantas vezes, sempre tentando identificar comportamentos, o comportamento da plateia e tal, e o Sérgio Ricardo, claro, esse, sem dúvida nenhuma, uma figura ímpar, uma figura extremamente interessante, que vai se colocar na marginalidade desta relação com o público, que vai estabelecer, então, uma tentativa de negociação, uma negociação que não dá certo. Ele refaz um pouco o Beto Bom de Bola, tenta criar um outro mecanismo para ver se ele traz o público com ele, mas o público rejeita, o público resiste, ele quebra o violão, joga na plateia, vira uma confusão danada, e isto é, sem dúvida nenhuma, uma das expressões da esquerda da época. Enquanto comportamento efetivo, não é? Quer dizer, nós estávamos nos preparando nesse momento para 2 ou 3 ou 4 movimentos diferentes no interior da esquerda. Um desses movimentos estava diretamente vinculado à ideia de uma guerrilha rural, a tentativa de mobilizar então os camponeses, alguma coisa mais ou menos próxima ao modelo chinês de revolução e tal. Bom, então uma tentativa que vai parar na Amazônia, vai parar no meio da mata, vai ser uma confusão bastante grande. Uma outra, ou alguns outros grupos, que vai pensar mais numa guerrilha urbana, mais na tentativa de derrubar aquela ditadura a partir de uma resistência, né? Na verdade, a princípio, até porque as forças desses pequenos grupos eram o que eram, pequenas de fato, né? Não tinham como enfrentar as forças armadas brasileiras naquele momento. Mas, de qualquer maneira, estávamos ali, e eram pequenos grupos urbanos, assaltando de vez em quando um ou outro banco, tentando angariar fundos para se promover a tal da revolução, ou então até sequestrando pessoas e tal. Isso tudo estava sendo preparado, né? Nada disso ainda tinha se consolidado enquanto um padrão e tal que iria determinar um pouco mais para frente. Estávamos ali já chegando no AI-5, no ato institucional número 5, e tudo isso estava associado também ao movimento estudantil, um movimento de esquerda extremamente importante, que sai às ruas principalmente depois da morte de um estudante lá no restaurante Calabouço, lá no Rio de Janeiro, e no restaurante estudantil. E nesse sentido, então, se cria uma passeata muito grande, a chamada Passeata dos 100 mil, né, que vai, de alguma maneira, empurrar os militares e colocar que, bom, eles não tinham reprimido o suficiente, como diria o nosso atual presidente, eles só estavam torturando, não tinham matado muitos ainda. E aí, quando se vê 100 mil pessoas na rua, tudo aquilo vira um problema que vai estar diretamente relacionado a uma intervenção brutal por parte do governo civil-militar, militar-civil, sei lá como chamar esse tipo de coisa, mas a ditadura, de uma maneira geral. O que é interessante também nesse contexto, e que a gente tem que levar em consideração, né, é que este jogo que envolve o movimento estudantil estava diretamente relacionado também a uma mudança drástica do ponto de vista da política daqueles que teriam direito de entrar na universidade. Naquela época, nos anos 60, ainda tínhamos a figura do excedente, pessoas que passavam no exame vestibular, mas não havia vaga, então, nas universidades, e acabavam não conseguindo entrar porque estavam na lista dos excedentes. E um dos grandes golpes que vai acontecer a partir final dos anos 80, começo de 90, é acabar com os excedentes, criando um sistema classificatório do vestibular, onde quem não entra está reprovado.
A ideia não é ficar esperando uma vaga ou ser excedente de alguma coisa. Na verdade, a ideia no geral é que se a lista de matriculados, se você não tiver na classificação que entre, né, que permita então fazer parte da lista dos matriculados, simplesmente você foi reprovado e não importa que nota você tenha. Pode ser 9,9, porque aquele que tirou 9,91 é o último colocado da lista e, bom, você já foi. E aí, claro, a responsabilidade sobre você não entrar já não é mais das universidades que não têm vagas, mas é sua que não conseguiu se classificar. Então, toda esta política, não é, que vai sofrendo mudanças bastante importantes nos anos 60 para os anos 70, para os anos mais pesados, né, de uma violência e de uma censura muito mais pesada, também vai criando toda uma geração de leitores, né, da ditadura e da situação brasileira. Mais do que isso, este é um momento em que se consolida de fato a existência de um processo migratório, principalmente do Nordeste para o Sudeste, principalmente para o Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, e tinha, vamos dizer assim, terminado, né, se consolidado aí a construção de Brasília já nos anos 60, então uma parcela desses trabalhadores também desempregados vão sair de Brasília e vão voltar para o Nordeste, e depois do Nordeste voltam e vêm para o Sudeste, e esse movimento todo que vai criando, então, as grandes periferias urbanas, tanto em São Paulo quanto no Rio de Janeiro, principalmente, e depois se expandindo para outras cidades. É nesse sentido, então, que essas leituras vão sendo construídas, não é? Quer dizer, vai se ter uma música popular que vai tentar identificar justamente este ajuste entre a pobreza, entre a periferia, aquele que, vamos dizer assim, que é como o Chico chegou a levantar de uma forma magistral ainda, quando era bastante jovem, que é o Pedro Pedreiro, esse indivíduo que está sempre ali esperando o trem, esperando o aumento para o mês que vem, e etc e tal. Quer dizer, esta figura meio marginal, essa figura que está na marginalidade do sistema produtivo. É interessante que a Dona Irã Barbosa também vai fazer uma música sobre a pessoa que trabalha na construção civil, e aí diz que o sinal da enxada já bateu e que ele não consegue comer, ele sempre vai ver lá a marmita do amigo, os torresmos, o ovo frito, essa coisa toda. Então, nesse sentido é que, de alguma maneira, a classe trabalhadora vai fazendo o seu autorretrato, seja pelo viés de jovens intelectuais de classe média, como Chico, por exemplo, ou seja, de representantes diretos dessa, vamos dizer assim, dessa população, como no caso dos grandes sambistas cariocas, ou mesmo do Adoniran, que é a grande figura do samba paulista e tudo mais, além de tantas outras, mas vamos ficar por aqui. E aí chegam os festivais. Os festivais vão tentar sistematizar justamente esta qualificação do ponto de vista melódico com uma espécie de qualificação do ponto de vista poético. Isto é, esta junção das duas coisas no sentido de fazer, bem ou mal, uma certa leitura da sociedade brasileira. E é isso que chama a atenção dentro dos festivais, porque essas leituras, que são, no geral, leituras produzidas por militantes de esquerda ou pessoas que têm algum tipo de afeição pelos movimentos de esquerda, pelas reivindicações, pelas liberdades, pelo acesso ao direito à comida, a viver, a ter trabalho, bom, em suma, reivindicações razoavelmente básicas do mundo, mas que neste momento ela se confrontava diretamente com as perspectivas que tinham sido colocadas pela ditadura, não é? Quer dizer, já estava bastante marginalizado o movimento sindical simplesmente cooptado, mais que cooptado, né, sequestrado pelo sistema de segurança, né, pelos esquemas de segurança. Então, para ser um militante sindical ou para estar dentro da direção do sindicato, tinha de ter, de alguma maneira, alguma relação bastante íntima com a polícia política, fundamentalmente, né?
Então, nesse sentido, tudo isso vai construindo um determinado contexto, né? Um contexto onde o morro é um tema, onde a cidade e o viver da cidade é um tema, né? E onde o apego dos indivíduos, né, das pessoas, né, ao mundo bastante caótico que se apresentava nesse momento, esses movimentos que tinham se desenrolado, principalmente, talvez o mais icônico deles tenha sido as manifestações de 68 em Paris, mas também os movimentos nos Estados Unidos, a questão da guerra do Vietnã, tudo isso vai se juntando numa grande mescla e que vai surgindo, então, este contexto onde tanto quem está no palco cantando suas músicas, quanto quem está na plateia aplaudindo, cantando junto e tal, de alguma maneira também estavam vinculados a determinados tipos de pensamento, a determinadas leituras. Algumas músicas foram vaiadas, não porque elas eram ruins, mas simplesmente porque elas estavam sendo professadas por pessoas que não faziam parte do meu grupo de interesse, da minha articulação de esquerda, dos diferentes grupos que já existiam na época, que existiam muito antes daquela época e que sobreviveram até hoje, que existem em todos os lugares do mundo. A esquerda sempre se mostra e sempre se mostrou fragmentada. Não que a direita não seja, mas é que, bom, se a direita é fragmentada, isso é um problema deles, mas se a esquerda é fragmentada, isso é um problema nosso. Então nós precisamos prestar um pouco mais de atenção nisso tudo. Mas, de alguma maneira, estávamos lá, né? Quer dizer, quando o Chico canta Roda Viva, né? Quer dizer, esse tipo de leitura da sociedade, onde tudo aquilo que você quer fazer, ou de melhor que você quer fazer, na verdade passa uma roda e vai levando tudo embora bom, suma, a vida acaba destruindo os teus sonhos, destruindo o que você deseja, da mesma maneira que Caetano, sem lenço, sem documento, assim, alguma coisa desapegada, mas que de alguma maneira está estreitamente relacionada ao mundo, da maneira como ele se expressava na época, a ausência de identidades que se consolidavam. Lá estava as pessoas nas revistas, estavam lá todo mundo vivendo este mundo de conquista da lua, disso, daquilo, e nada disso se consolidava de uma forma mais concreta, e lá estava o personagem, o eu lírico, digamos, de Caetano, dizendo que sem lenço e sem documento ele vai levando a vida, e vai indo, e vai indo, e vai indo, e isto não se sabe exatamente para onde vai. Uma outra figura extremamente interessante, né, que é o Gilberto Gil. Gilberto Gil nos apresenta a história de dois jovens, que gostava muito da briga, da luta, vamos dizer assim, de treinar, né, como lutar bem e tudo mais, e o outro que simplesmente era uma pessoa calma, mas os dois eram amigos, e um vai passar o domingo no parque, e quando chega no parque encontra o outro com a sua namorada na roda gigante, com um sorvete vermelho na mão, com uma rosa vermelha, e tudo isso vira um crime passional e tudo mais, e acaba assim. Então, a sociedade brasileira, nos seus diversos aspectos, seja ele do ponto de vista da pura subjetividade, seja ele do ponto de vista de que essa subjetividade vai se expressar na forma de uma travessia, por exemplo, como no caso da música de Milton, ou seja, da maneira como Arrastão, por exemplo, né? Então essas músicas que envolveram os festivais, elas de alguma maneira estão diretamente relacionadas à tentativa de fazer um retrato da individualidade em relação ao próprio Brasil, ou do próprio Brasil em relação às individualidades, a maneira como aquela sociedade, naquele processo, ela se refletia, né, no olhar desses músicos, desses poetas, dessas pessoas extremamente geniais, algumas delas até hoje produzindo coisas absolutamente geniais. Vi de passagem aqui na internet a gravação de Chico com Gilberto Gil de uma música que eu acho que é uma série televisiva sobre a questão da Covid e essa coisa toda. Bom, esses homens são geniais e não há mais o que
dizer isso deles, porque no final das contas não me parece que exista alguém pode até discordar, pode até dizer que são comunistas que comem criancinhas vivas e etc, etc e tal, mas de qualquer maneira a genialidade do ponto de vista poético e musical, artístico desses homens é absolutamente inquestionável em qualquer lugar do mundo. Mas o que eu gostaria, então, nessa nossa conversa, que já está se encerrando aqui, é dizer que os festivais nos anos 60, né, todos eles, já o Festival Internacional da Canção, um pouco mais para frente, já vai ter uma outra leitura, que não cabe comentar agora, mas eles, de alguma maneira, vão expressar de uma forma bastante sintética e muito interessante justamente esta leitura, desta relação entre a individualidade e a existência da sociedade. Essa sociedade que se movimenta de uma forma bastante brutal, bastante violenta, em função de processos migratórios, de redefinição das próprias relações sindicais, das relações de trabalho, do desenvolvimento de um certo tipo de indústria de bens de consumo duráveis muito importante, uma articulação com as políticas americanas, uma articulação militarizada com o povo de uma maneira geral, né? E um movimento que vai reorganizando, redefinindo, mostrando a impossibilidade da negociação política e, portanto, vai levando a determinados grupos políticos a optarem por pela resistência armada, pela busca de outros caminhos, porque, no final das contas, estávamos todos sendo perseguidos, caçados e, torturados, mortos e essas coisas todas, e estava estabelecido então que o Brasil vivia uma guerra civil, né? Muito diferente da guerra que vive hoje, desse papel das milícias, desse papel desta coisa individualista, de uma burguesia muito violenta que é propagada pelo atual presidente da República, mas de qualquer maneira havia ali uma guerra, uma coisa de caráter ideológico muito definido e que se estabelecia como projetos de sociedade muito diferenciados. De um lado, uma articulação em nome do desenvolvimento fabril e que tinha como base de sustentação parlamentar, inclusive, as oligarquias nordestinas, algo que valeria a pena a gente discutir um dia desses com muito mais apuro, não é? Porque, sem dúvida nenhuma, é um aparente, como todos os paradoxos, é um aparente paradoxo, e assim, e nesse sentido o que nós temos é um festival, movido pela televisão brasileira e que vai tentar construir esse retrato de uma forma magistral e que até hoje não é um retrato que possa ser apagado, como os grandes quadros, como aqueles que vivem hoje nos grandes museus e que, assim como a Guernica, ou seja lá, me veio esse quadro na cabeça agora, mas assim, essas grandes obras, não é? Que se estabelecem e que definem uma determinada época, os festivais de música popular brasileira dos anos 60, sem dúvida nenhuma, não só marcaram uma época, mas marcaram uma época de forma tão magistral que, é uma obra de museu, é alguma coisa para a gente olhar, refletir, entender e talvez melhorar um pouco o que a gente pensa sobre nós mesmos nesses anos tão duros. Um grande abraço a todos. Muito obrigado por estarem conosco até aqui. Vamos tentar, continuar esse caminho, quem sabe aonde nós vamos chegar. Até mais, uma boa noite para todo mundo. Até lá.